Eu estava lendo um pensador dois, 3 dias atrás, e ele estava dizendo da suspeição dele sobre todos os deuses que dão coisas de graça. Ele falou, como por exemplo a doutrina da graça dos cristãos. Eu tenho o maior problema com esse negócio de dar de graça. Tem um grilo aí. E aí eu falei, o que será que ele entendeu por isso? E eu vi que ele, embora seja um homem muito culto, não tinha entendido era nada. Porque ele só conseguia pensar em graça como a doutrina cristã da graça. Como a maioria dos cristãos, eles pensam em graça como uma doutrina. Provavelmente a graça de Deus quis começar em Davi, quando Davi disse a tua graça é melhor do que a vida. Quis começar em Davi e se inibiu. E só foi recomeçar mesmo, sem ser na cruz de Jesus e na bondade de Jesus, só foi começar mesmo como doutrina em Paulo. Olha isso. A sensação que os crentes passam é essa. E que sem a doutrina da graça não existe graça de Deus no mundo. E sem que você pregue e informe a doutrina da graça, não tem graça para ninguém. A graça é apenas uma informação a ser contada, mas não é a própria liberdade e o próprio amor de Deus, e Deus mesmo em ação. A graça parece que é uma quarta pessoa da Trindade. Você veja o nível da ignorância e da falta de percepção. Porque na realidade, graça é tudo que existe, né? Antes de ser qualquer coisa cristã, a graça é a existência. Ou seja, a graça, para nossa finitude ignorante e burra, começa pelo menos há 4,5 bilhões de anos-luz. Tá. A graça começa aí, pelo menos que foi quando fez bum, e houve bum. Quando deu uma pequena explosão. E aí começa o bum, vindo do que eles chamam, não sabendo designar, de singularidade absoluta, que é uma coisa ainda indesignável. E quando eles conseguirem designar esse elemento mínimo dessa singularidade, será apenas para descobrir que isso ainda é coisa demais, ainda é um pressuposto volumoso, se houver alguma coisa a partir da qual a explosão veio a ser a segunda coisa. Tá. Porque atrás dessa primeira coisa ainda há algo indesignável, e perenemente indesignável, porque não existe, apenas é, que é Deus. Então, eu vejo o pessoal falando de graça de Paulo para cá, dos Salmos para cá, e graça para mim começa quando Deus diz haja luz e houve luz. Graça é tudo que é ex nihilo, que é tirado do nada, do coisa alguma. Até o coisa alguma é graça, porque o coisa alguma é algo referente em razão do que o que passa a ser, vem a ser. Tudo é graça. Toda a existência, toda a criação, tudo é graça. Não há nada que a gente faça que não seja graça, porque nenhum de nós criou tudo que existe, nenhum de nós sabe o que é isso. A gente usufrui disso todo dia, sem saber o que é isso. A gente bebe isso, a gente come isso, a gente anda nisso, a gente vive nisso, a gente nasce nisso, a gente morre nisso, a gente é sepultado nisso, a gente ama nisso, a gente perde nisso, a gente ganha nisso, a gente procria nisso. E quanto mais descobre que não sabe nada, que não viu nada, que não entendeu nada, e tudo que não entendeu é graça. Ainda, é o que foi criado e eu não sei. Foi criado sem solicitação,
sem mérito provocador, sem estímulo, sem que se mandasse uma equação para algum lugar para que alguém então dissesse: vamos fazer segundo o modelo desse desenho. Não, graça não tem nada a ver com cristianismo nem com religião. Graça tem a ver com a evocação de Deus, tirando do nada toda a criação, toda a existência, toda a vida, toda a possibilidade, toda a alternativa, toda a solução. Aí, bilhões de anos depois, a gente começou a entender que tudo na vida é graça de Deus. Agora, o cristianismo pegou e fez disso um pacotinho, uma pílulazinha babaca, e deixou de enxergar que a vida é a graça e que a graça é maior do que a vida, como disse Davi. É maior do que a existência, é maior do que o universo, é maior do que qualquer coisa, porque a graça é Deus criando, a graça é Deus amando, a graça é Deus fazendo, a graça é Deus frutificando Deus. O universo é o fruto de Deus em todas as dimensões. Aí o cara quer reduzir a graça a Paulo e separar graça de Deus de graça comum, quando na realidade a inspiração para a graça de Deus é o amor comum de Deus por todos os homens, que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, de modo imerecido, portanto, por pura graça. Então, fazer a ciência é estudar a graça. Fazer medicina é estudar a graça. Então não tem nada que não seja graça, porque Deus é graça, graça é Deus. Graça é o modus operandi de Deus na vida. E o povo fica querendo reduzir isso a uma doutrina, ou a um atributo divino. Um atributo. Se nesse anatomismo reducionista de Deus, graça é um atributo divino, me dá vergonha alheia.